Amém. Diz assim então a palavra de Deus: O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, de tua irmã, a eleita. Amém. Continuando agora, terceira epístola de João, verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, na presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais, devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Amém? Amém. O tema de hoje, dessa mensagem, é justamente esse, né? Segunda carta e terceira carta de João. Domingo passado, a gente pregou, né, sobre a primeira epístola de João, né, das cartas de João, e hoje a gente vai tratar sobre esses dois. São livros curtos. Na minha Bíblia, os dois cabem em uma página, aqui, ó, os dois em uma página. Livros curtos, mas são extremamente densos. É aquilo que a Bíblia chama de carne, né? Não é mais leite, é um livro de carne, e carne dura, difícil de mastigar, tá bom? Nós pudemos entender, no domingo passado, recapitulando rapidamente, dois conceitos primários dessa primeira carta, para a gente entender as três cartas, que não são fáceis. Então, o primeiro conceito é que ela foi escrita para aqueles que são salvos, aqueles que aceitaram a Jesus. Quando eu digo que são salvos, estou falando o quê? Depois da morte, todos nós vamos morrer, tem um destino, ou céu ou inferno. O inferno é arder lá para sempre, e o céu é desfrutar da presença de Deus em novos céus e nova terra. Muito bem, então aqueles que foram salvos da condenação do inferno, é eles que está escrito esta primeira carta. E ela tinha uma intenção clara de tratar sobre a comunhão dos irmãos. Ela tratava sobre a comunhão. Então, por exemplo, ela falava muito sobre zelar pelo corpo da igreja,
pessoas que você não deve receber na sua igreja, pessoas que você tem que colocar para fora da sua igreja, gente que é crente, é salvo, mas que você tem que se afastar dela, gente que não é crente, não é salvo, aí que você tem que se afastar mesmo, e assim sucessivamente. Ele vai zelar por isso. Como tratar da comunhão, como os irmãos vão se relacionar entre si e seguindo essa linha de comunhão mesmo para aqueles que são salvos. Ou seja, a ideia é que mesmo pessoas que são crentes, que acreditam e que são salvas, às vezes a gente tem que tomar o cuidado de não manter dentro da comunhão, porque elas oferecem risco na nossa igreja. Muito bem. Então, beleza. A ideia é o seguinte, você está salvo, vai para o céu, mas a sua conduta carnal demonstra sua falta de amor a Deus, que é o que diz no texto, e afasta então a pessoa do convívio dos bons irmãos. Às vezes a própria pessoa, a gente entendeu, se afasta e assim sucessivamente. Também vai tratar sobre discernir os espíritos. E por que eu fiz esse resumo? Porque tanto a primeira carta quanto esta segunda carta que nós lemos são bem parecidas, tá? Elas seguem a mesma linha, só que esta é pequenininha e a outra também é, mas são 5 capítulos, é 5 vezes maior no caso, então, né? Na minha opinião, é quase como se esse segundo epístola fosse um resumo da primeira, escrito de repente para outra igreja, alguma coisa no sentido, né? De tempos em tempos, a gente faz os nossos sermãos aqui voltado a entender um livro da Bíblia, né? E esse é o caso. Então ele está falando mais ou menos o que ele já vinha falando. Na verdade, estudando para preparar essa mensagem, eu pude reparar que todas as afirmações da segunda epístola de João, você encontra na primeira, de forma escrita um pouco diferente, mas é a mesma ideia central. Mas vamos aprofundar um pouco mais, porque o texto é rico. No verso 1, logo de cara, diz assim, o presbítero, a senhora eleita. O presbítero, a senhora eleita. Então, só para deixar claro, porque sempre que eu vou preparar um sermão, eu gosto de ver o que outras pessoas falaram sobre isso. E eu vou dizer o seguinte, qualquer um que disser que essa frase diz respeito a mulheres pastoras, está errado, tá? Porque não tem nada a ver. Tá? O presbítero é aquele que está escrevendo. O presbítero está escrevendo a senhora eleita. Então é o próprio João que está se referindo a si mesmo. O termo senhora eleita é a quem foi designado, por isso que está em crase, né? Acraseado. Que é isso, a quem está se destinando. Então, estou falando isso porque às vezes a pessoa está criando um argumento, defendendo uma ideia, e pega um texto isolado que não tem nada a ver, só porque tem presbítero e senhora eleita na mesma frase, lança isso porque está todo mundo distraído mesmo na igreja, e as pessoas acreditam naquilo ali. Tá? Não tem nada a ver. Beleza. Para não ter dúvida, é só ler o primeiro versículo da outra epístola, né? Que a mesma pessoa, o mesmo João escrevendo, ele escreve o presbítero ao amado Gaio. Então o presbítero não é o Gaio, né? Fica claro aqui, mas enfim. Eu sei que não precisava falar isso, mas só para deixar claro. Tendo dito isso, quem é esta senhora eleita? A quem ele está se referindo? Tem duas hipóteses. Uma é uma mulher literal, conhecida de João, e a outra é uma figura de linguagem representando a igreja local. Todas duas podem estar corretas, mas eu acho que está mais correta a segunda opção, que está se referindo a uma igreja local mesmo. E vou dizer os motivos, tá? Para a gente poder entender o tema central do que está sendo dito aqui. Motivo número 1. Toda a estrutura da carta que a gente leu aqui, nesse caso aqui, está escrito de forma a ser lido pelo público em geral. É um documento que foi escrito para ser lido em grupo, tá? Ele não faz nenhuma menção específica de nome, ele não faz nada, ele fala sempre de maneira genérica. Diferente do que nós vemos na terceira carta, onde ele fala especificamente, fala, Diótrefes está errado. Então ele não escreveu isso para alguém ler em público. Imagina eu lendo na igreja aqui, cuidado com o Zé Renato. Ia ficar constrangedor, João está falando aqui, cuidado com o Zé Renato. Então ele escreveu isso para ser lido em público mesmo. E mais, no verso 1 ele diz, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade. Então João está dizendo, eu amo os filhos dessa senhora, mas não só ele. Ele diz, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Então,
Ele está dizendo, todos os salvos amam esta senhora e amam os seus filhos. Pergunto, isso é algo possível? Nós amamos os filhos dessa senhora? Não, a gente nem conhece, né? O eunuco foi batizado por Filipe, foi embora para a Etiópia, e a gente não sabe se ele teve notícia dessa família, específico se é uma pessoa literal. Então, para isso fazer sentido, faz mais sentido que seja uma igreja local mesmo. Porque todo crente salvo ama uma boa igreja local, não importa qual seja ela. Muito bem. E além do mais, se tivesse tratado especificamente dela para ser lido, seria uma exaltação muito grande dela. Bom, se fosse uma pessoa específica, João teria algum problema também de concordância vogal, porque ele trata de singular e plural ao mesmo tempo. Então, no mesmo texto, ele vai dizer, rogo-te que tu faças e olhai por vós mesmos. Então, ele vai tratando sempre misturadamente. O que poderia ser o caso dele falar assim mesmo. Mas quando você lê a terceira epístola, você vai ver que não é o caso, porque ele só trata no singular. Então, a terceira carta está tratando a uma pessoa, indivíduo. Tá? E a segunda carta está tratando da igreja, congregação. E qual é a mensagem, então, dessa carta de 2 João? Primeiro, a salvação. A salvação. O texto o tempo todo fala sobre a verdade. Eu amo na verdade, eu fico feliz que anda no caminho da verdade, estão na verdade. O começo é sempre falando de verdade. E ele diz o seguinte no verso 2, a verdade que está em nós. Esta verdade que está em nós é o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a própria verdade, e essa verdade que está em nós ou está por intermédio do Espírito Santo. Então ele está falando do Espírito Santo que é comum a todos nós. Amém. Ou seja, nessa carta ele está escrevendo uma carta a uma igreja local para pessoas salvas de novo, tá? E no verso 4 ele vai dizer, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Eu pergunto então a todos vocês, todos os filhos desta igreja local estão andando no mandamento da verdade? Não. Apenas alguns. Apenas alguns. Então essa verdade que ele está falando, olha, nessa igreja local tem apenas alguns. Mas esses poucos alguns, né, que são minoria ali, para mim fica claro que são minoria, já é motivo de alegria. Já é motivo para João ter muita alegria. Então tem o primeiro ensinamento para todos nós aqui. Que nós sejamos estes alguns. Que nós sejamos os alguns. Alguns o quê? Que andam, conforme ele disse aqui, na verdade. Amém. Então que nós sejamos, se o João tivesse recebendo notícias sobre nós, que ele falasse assim, olha, tem alguns aí que estão indo bem, andando no caminho da verdade, que estes sejam nós. Amém. Muito bem. Nem toda a igreja está andando no caminho da verdade. No entanto, quando eu leio, a minha impressão é clara de minoria, tá? Clara, que está falando que é uma poucas pessoas, quando fala alguns, é uma pouca pessoa, né? A Bíblia fala alguns várias vezes, né? Diz lá, João mesmo vai falar que alguns gregos subiram para adorar a festa, né? Então nem todo mundo era grego. Diz que quando ouviram ou adoraram, mas alguns duvidaram. Textos que a gente vê simbolizando que alguns é sempre poucas pessoas. Muito bem. E aí, na sequência, vai ficar claro que são poucas pessoas mesmo, né? No versos 5 e 6 vai dizer, e agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ou seja, João está dizendo assim, pessoal, eu estou muito feliz com a igreja de vocês, muito feliz mesmo, porque tem alguns que andam no caminho da verdade. Mas eu tenho só um detalhe para corrigir. O resto todo também precisa andar. Tá legal, tá muito bom, alguns estão, mas o resto todo também precisa andar. Porque é o que ele acabou de dizer, né? Alguns estão seguindo a verdade, mas vocês precisam melhorar o quê?
precisam amarem-se uns aos outros, e o mandamento é este, né? Que andemos segundo os seus mandamentos. Então, qual é o amor? Perdão, o amor é este, verso 6, e o amor é este. Qual é a definição bíblica de amor que a gente vê aqui? Andar segundo os mandamentos de Deus. O amor é o quê? Andar segundo os mandamentos de Deus. Então, quando a gente se debruça por um texto desse, a gente percebe que a gente não sabe nem o que é amar. A gente fala, poxa, se Deus precisou definir o amor na Bíblia, é porque a gente não sabe o que é o amor. A gente precisa ler e saber, porque a gente não acredita no que está escrito. Então a gente lê e fala, então o amor é o quê? Andar segundo os mandamentos de Deus. Amar, é obedecer a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala um monte de vezes sobre coisas como essa. Por exemplo, um exemplo. A Bíblia fala assim, olha, quem não faz uso da vara odeia o seu filho, mas aquele que desde cedo o castiga o ama. Está escrito isso na Bíblia. Então, quando você não obedece, por exemplo, não quero fazer uso da vara porque eu amo meu filho. Eu estou amando? Não, porque a Bíblia diz que isso é uma prática de ódio e que o amor é fazer o uso do castigo. Então, a definição do amor é a definição que a Bíblia dá, não é a que eu quero. Amém. Só nesse exemplo, vara como correção é descrita 8 vezes no livro de Apocalipse, em incentivo à vara, fora os castigos, disciplina e correção. Ou seja, então ele está definindo o amor, tá? Se você não obedece à Bíblia, você não ama, segundo a própria palavra de Deus. Mas João está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam amarem uns aos outros. Uns aos outros. E aí a gente fala, olha, amar é obedecer, seguir os mandamentos de Deus. Como nós vamos amar uns aos outros? Como a gente vai aplicar a ordenança que a Bíblia está nos dando se nós nem sabemos o que é o amor? Como é que a gente vai entender isso? E hoje a gente vai entender que amar é algo que a gente precisa aprender e ensinar. É uma obrigação nossa. Ninguém nasce sabendo o que é o amor, ninguém nasce amando. A gente precisa aprender e ensinar. E a Bíblia diz isso bem claro. Mas antes de dizer onde ela diz isso, eu vou ler o caminho para o amor. Porque a Bíblia é tão criteriosa nisso que dá um passo a passo, um tutorial de como você vai amar. Então, como é que eu amo? Aí você vai voltar, você está em 2 João, vai voltar para 2 Pedro. Outra carta que o apóstolo Pedro agora, no caso, escreveu. Segundo livro de Pedro, segunda epístola universal de Pedro, capítulo 1, só voltar aí 2 livros. Amém. Eu vou ler o verso 5, que diz assim: E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, então fé, a virtude. E a virtude, ou seja, acrescentar a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, acrescentar ao conhecimento, então, também o quê? A temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor. Então, perceba que o apóstolo Paulo, ele faz um escalonamento gradual. Perdão, o apóstolo Pedro, ele faz um escalonamento gradual para que nós possamos desenvolver o que é o amor. Não é assim do nada. Então, como é que começa? Primeiro é a fé. A fé é algo inerente àqueles que estão salvos. A salvação vem pela fé. Pois todo aquele que crê tem a vida eterna. Então, quem não tem Jesus, não ama. Quem não tem Jesus, não ama. Não está nessa ordem. Ah, mas isso é um absurdo. Porque tem muita gente que não acredita, não é crente, mas é muito mais caridoso. Tem gente que não acredita e que se sacrifica pelos outros. Tem gente que não é crente e que ama muito mais do que o crente. É o que a gente ouve por aí. Mas isso não é possível, porque o primeiro passo para você chegar no amor é a fé e a salvação. Tanto não é possível que o texto que fala sobre o amor mais famoso que a gente tem na Bíblia, cantado lá pelo Renato Russo, né? Isso. Ele canta essa música. Ainda
que eu falasse a língua dos anjos. Conhece a música, não? É só o amor. Vamos lá, para ver o que ele está citando. 1 Coríntios, capítulo 13. Ele cita boa parte de 1 Coríntios, capítulo 13, tratando sobre o amor. Mas o que é que ele não cita na música dele? O que é que ele pula, ele deixa de lado? O versículo 3. Porque ele diz, sem amor nada seria. Aí no verso 3 diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Então esse é um cara caridoso, né? Pegou tudo que tem, vendeu tudo e deu tudo para os pobres. Cara caridoso. E ainda que entregasse meu corpo para ser queimado. Além de caridoso, ele é altruísta. Ele está disposto a se sacrificar. E aí vai dizer o que mais? E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então está dizendo o seguinte, é possível eu ser caridoso, distribuir tudo para os pobres, eu ser alguém que me sacrifica pelo outro, que morre pelo meu filho e não ter amor. É possível. É isso que está dizendo e é isso que Renato Russo pulou, arrancaram da Bíblia dele. Amém. Por que é possível? Porque o amor é algo que está inerente, em primeiro lugar, à fé, à salvação. Amém. A Bíblia diz isso dezenas de diversas vezes, em formas diferentes, que amar é obedecer a Deus. Amar é obedecer a Deus. O amor é um sentimento que você precisa adquirir, precisa ser ensinado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem. E os nossos filhos precisam aprender para ensinar para os seus filhos. Então vai lá no livro de Tito. Tito, você vai voltando aí, passou Hebreus, é o livro maior. Logo antes de Filemão é Tito, é um livro pequeno também. Amém. Tito, capítulo 2, verso 4, vai falar especificamente sobre ensinar o amor. Ele vai dizer, olha, vou ler o 3 também. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então a Bíblia está dizendo, olha, as mulheres, se não aprenderem, não vão amar os seus filhos, não vão amar os seus maridos. É algo que precisa ser ensinado. Amor de mãe romantizado não é mágico, não vem do nada, é aprendido e vem com a obediência da palavra de Deus. Amém. Então, primeiro eu tenho que ter a fé, a salvação. E quando eu tenho o Espírito Santo, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando alguém lê um versículo da Bíblia, que é a palavra de Deus, ou quando eu leio, o Espírito Santo em mim me move para poder entender e aceitar aquilo que está sendo escrito. Sem a fé, sem o Espírito Santo, eu não vou entender e não vou aceitar. Amém. Então, Pedro disse, olha, primeiro você tem a fé, você está salvo, mas isso não te garante que você seja uma pessoa que saiba amar. É possível um crente salvo que vá para o céu sem nenhum amor. O próximo passo é o quê? A virtude. Acrescentar à sua fé a virtude. E ele vai dizer, segundo o dicionário, virtude é a qualidade do que se conforma com o que é correto. Virtude é o quê? Meninas, virtude é a qualidade do que se conforma com o que é correto. Pergunto, o que é correto? É a própria palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz várias vezes, para nós, Jesus disse, para nós não sermos conformados pelo mundo, mas sermos transformados. Não ser conformado, mas ser transformados. Então a virtude, que é a qualidade do que se conforma com o que é correto, e o que é correto é a própria palavra de Deus, ela é o desejo de ser transformado pela palavra de Deus. Porque eu posso acreditar, eu posso estar salvo e não ter nenhum interesse em seguir o que a Bíblia diz. Amém. É isso que ele está dizendo aqui. Então, diante disso, uma pessoa virtuosa, ela é aquela que tem o desejo de ser transformado pela palavra de Deus.
E a Bíblia diz que nenhuma obra é por si só virtuosa. Então, se eu faço X, Y, Z, não interessa. O interesse, o que vai fazer a diferença é se eu tenho a vontade de ser transformado pela palavra de Deus. Tem muitos versículos que falam isso, mas especificamente Paulo lá em Gálatas 6:15, ele vai dizer o seguinte: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Então, o ser transformado, nisso está a virtude. Ou seja, as pessoas discutem, não, isso é coisa do Velho Testamento. Não, agora é do Novo, eu estou debaixo da graça. Eu não quero... Nada disso interessa. Nisso não tem virtude. O que tem virtude é ser transformado, é ser nova criatura. Amém. Nova criatura, nascido de novo, são todos os salvos, mas você precisa ser virtuoso. Isso não vem de fazer A, B ou C, mas é pelo desejo de ser transformado pela palavra de Deus. Amém. Uma vez que você tem esse desejo, qual é o próximo passo para você ter o amor verdadeiro? Acrescentar à virtude o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento do mundo? Conhecimento de diplomas? Não, é o conhecimento da própria palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso, que as pessoas pecam por falta de conhecimento. Então é o conhecimento, porque não adianta eu ter o desejo de ser transformado pela palavra de Deus, desejar ser um pai de acordo com o que a Bíblia manda, se eu não sei o que a Bíblia diz. Amém. Eu quero ser transformado. Né? A música lá esqueci, Aline Barros, ela canta isso, né? Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim, porque tudo que há... Então ela quer ser totalmente transformada. Eu sei que ela canta essa música, não sei se é dela, se não é. Mas enfim, ela quer ser totalmente transformada, mas ela mesma pode não estar agindo de acordo com isso por falta de conhecimento, assim como todos nós. Tá? Quando a gente tem um desejo virtuoso de seguir a Bíblia e não obedece, existem 3 possibilidades disso estar acontecendo. Uma, falta de conhecimento. A gente não sabe o que a Bíblia diz e aí eu não tenho como ser transformado mesmo. Lembrando que uma das ações do Espírito Santo é nos trazer à memória, nos lembrar. Então eu não tenho como lembrar o que a Bíblia diz se eu não li. Tá? Eu preciso ter lido. A outra coisa eu não tenho, de fato, o desejo de ser transformado. Então eu li e tanto faz, não estou nem aí. E a outra possibilidade é eu conhecer, ter o desejo e ser endurecido para isso. Então eu até queria, mas nesse ponto eu não vou mudar. São as 3 possibilidades nessa questão. Lá em Lucas, capítulo 1, o anjo, não precisa ir lá, quando ele vai anunciar a vinda de João Batista, ele vai falar a missão de João Batista. Ele vai dizer, olha, ele vai preparar o caminho para Cristo, dando o que ao povo? Conhecimento. Que conhecimento é esse que ele vai dar? Para a salvação dos pecados. Então, o conhecimento é o quê? É a própria palavra de Deus, é o evangelho da salvação e a realidade da confrontação do nosso pecado. Amém. Muito bem. E é nessa parte que a maioria de nós falha no desenvolvimento do amor, porque nós não nos policiamos e a gente quer ser transformado. A gente quer ser um cristão virtuoso, mas a gente não quer ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. E não importa, aqui a gente lê um capítulo por domingo, tá? Vai demorar 27 anos para a gente ler a Bíblia toda aqui, se você depender só da igreja. Então você precisa ler a sua Bíblia. Precisa ler a sua Bíblia. Não depende do que eu falo, que eu não falo, ou que outro pastor fala. Se você não estiver lendo, você não vai nem saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá? E você precisa poder me confrontar, caso eu esteja errado. Então, acrescido o desejo de ser transformado, que é a virtude, devemos então acrescentar o conhecimento. E uma vez que eu já estou dedicado todo dia, rotineiramente, eu leio a minha Bíblia, nem que seja um pouquinho, eu estou sempre lendo, faz parte. Então todo dia eu estou acrescentando conhecimento, o que eu devo acrescentar agora? Essa já é uma etapa passada. Eu preciso aprender a amar. O próximo passo é a temperança. Temperança é equilíbrio, é sobriedade. O dicionário define temperança como qualidade de quem é moderado, qualidade de quem é comedido. Então, na origem da sua palavra,
ela significava literalmente proporção. Temperança significa proporção, ter boas proporções, bom equilíbrio. É por isso que a Bíblia fala o tempo todo sobre justamente isso, não ser dado a exageros. Não ser dado a exageros. Essa é uma pessoa temperante, que não é dada a exageros, é uma pessoa equilibrada. Por isso que a Bíblia fala, tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Por isso que a gente fala, não, beber não é pecado, mas ficar embriagado é pecado. Por quê? Porque o ficar embriagado é o exagero, é uma característica de uma pessoa não temperante. Agora, se você já é uma pessoa equilibrado, moderado, o próximo passo a ser acrescido é o quê? A paciência. E aí, paciente não é ficar esperando. Eu estou esperando no Senhor. Porque eu posso esperar com ansiedade, eu posso esperar com raiva, ou eu posso esperar com paciência. São coisas diferentes, tá? O próprio profeta Isaías, quando ele vai falar lá com Ezequias vai morrer. E ele está desesperado, ele começa a orar, fala, Senhor, eu fui tão correto, fiz direitinho, eu segui a palavra, segui os mandamentos, isso está lá em Isaías 38, né? Fiz tudo direitinho e esperei no Senhor com paciência. Esperei no Senhor com paciência, como um leão com os seus ossos abatidos. Ou seja, eu sou o rei, eu sou um leão, eu sou poderoso, e eu fiquei calminho esperando no Senhor. Como um leão. Eu podia estourar, rugir e tal, sacudir minha juba, mas eu fiquei lá esperando. Isso é ser paciente, é uma pessoa calma. Por isso que o próprio Jesus falou, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, por essas coisas o mundo procura. Então você tem que ser paciente. E você já está, então, uma pessoa salva, você acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai para o céu. Agora você já tem o desejo de ser transformado pela palavra, tem desejo de ser conformado, e aí você já começou a acrescentar o conhecimento, já está lendo a Bíblia, e já se tornou uma pessoa mais equilibrada, sem ser dado ao exagero. Agora você está calmo, sem estar ansioso, nervoso, desesperado, você está calmo. Chegou neste ponto, aí começa a ter umas características mais específicas. Ele vai acrescentar, então, a piedade. O que é piedade? Piedade na Bíblia é compaixão. Piedade aparece várias vezes na Bíblia, está sempre ligado a uma compaixão às aflições. O rei Davi, nos Salmos, fala sempre sobre isso. Tem piedade de mim na minha aflição. Os me cercam e estou aqui sofrendo. Tenha piedade de mim, Senhor. Então, a piedade na Bíblia é isso. É ter compaixão da aflição. Então a gente está começando a entender o que é o amor uns pelos outros, tá? Quando a gente está equilibrado, quando a gente tem desejo de ser transformado, quando a gente já está calmo, a gente começa então a ter visão de que o outro começa a ter, de repente, uma aflição, e a gente vai ter compaixão pela a aflição do outro. Essa é a piedade, é ter compaixão pela visão do outro. E uma vez que você tem essa visão, essa compaixão, você precisa acrescentar o amor fraternal. O amor fraternal. É importante que o amor, sem o amor fraternal não tem o amor. Então ele fala, olha, acrescenta o amor fraternal e depois somente você vai amar. E o que é amor fraternal? Fraterno vem de irmão, né? Então é o amor entre irmãos. E o amor entre irmãos, ele tem duas coisas bem claras. Um é que ele é livre. O Samuel e a Sara falam o que quiserem um para o outro, sem medo. Ah, minha irmã não vai me amar mais, ou não sei o quê. São crianças livres para falar à vontade um com o outro. Esse é o amor fraternal. Então, dentro de uma igreja, ele está dizendo, olha, vocês precisam se amar, é preciso ter um amor fraternal. Eu preciso ter a liberdade de pregar o que a palavra de Deus diz, sem ter medo de consequência. E os irmãos têm que ter a liberdade de me corrigir quando eu errar, sem ter medo de consequência. É por isso que até quando, e acontece, como eu já fui corrigido pregando na hora, filmado, está lá na internet, porque esse é o amor fraternal. A pessoa tem que ser livre, se eu estou errado, alguém tem que me corrigir. Amém por isso. E o segundo ponto do amor fraternal é um amor sacrificial. Romanos 12:10 diz isso, que diz que o amor fraternal é preferir a honra ao outro, preferir dar honra ao outro no lugar de si mesmo. É por isso que quem não
obedece à Bíblia, não ama. Porque quando a Bíblia diz que a mulher, por exemplo, eu ia falar de bater no seu filho, mas eu vou mudar. Quando a Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, e ela não se sujeita, ela está fazendo isso por amor próprio. Por quê? Porque a Bíblia mandou. Então, ele não está obedecendo o que a Bíblia diz. Assim como todas as ordens. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, mas eu não sei como Cristo amou a igreja. Está faltando conhecimento. Porque Jesus Cristo amou a sua igreja ao ponto de morrer por ela. Então, esse é o amor de um marido pela sua esposa. Se você desobedece o que a Bíblia claramente manda, você, então, tem muito amor próprio. E só então, quando você entende, chega no ponto de ter o amor fraternal, de estar, então, olhando as dificuldades do outro, dando honra ao outro, você vai ter o amor. E João está dizendo para a igreja, olha, vocês que são salvos, me alegram que tem alguns que chegaram nesse ponto, mas o resto só tem isso para mudar, tem que melhorar tudo isso aí que eu acabei de falar. Só esse detalhe, vocês têm que amarem uns aos outros. Bom, chegamos na metade da segunda carta. Eu falei que ia pregar sobre a segunda e a terceira, né? Mas eu vou deixar a terceira para domingo que vem, que não vai dar tempo, que ainda tem que terminar a outra metade, tá? Vou deixar para domingo que vem. Domingo que vem, então, a gente vai pregar sobre a terceira epístola de João. No outro domingo, sobre espiritualismo, extraterrestres. Vocês já viram espíritos por aí, pessoas que morreram e apareceram por você? Não. Vamos pregar sobre isso. E no outro, vamos pregar sobre o Brasil paralelo, à luz da Bíblia. Brasil paralelo à luz da Bíblia. São os temas. Beleza. Voltando ao texto, então, na segunda parte, já para a gente encerrar, a segunda parte é mais tranquila. João dá um alerta, né, para nós não termos comunhão com não salvos na igreja. Verso 7 ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então ele está dizendo, olha, dentro da igreja tem gente enganando, que é o próprio anticristo, e você tem que vigiar por isso. Dentro da igreja tem gente que está falando, esse você nem fala olá para ele, não dá nem bom dia, porque senão você se torna participante, é o que diz o verso 11, tem parte nas suas mais obras, ou seja, nós podemos fazer parte das obras do anticristo apenas por saudar a ação do anticristo. Amém. Muito bem, então tem que ter vigília, né? Vigiar. É por isso que eu peço aos irmãos para me corrigirem também várias vezes, né? E nessa segunda parte ele está falando para não saudar, e não é o mesmo caso que trata individualmente. Então, por exemplo, na minha casa, eu sozinho, eu lido com crentes e não crentes. No meu trabalho, eu lido com crentes e não crentes. Como é que eu posso dizer que não é a mesma coisa? Porque na terceira carta, que eu não vou poder pregar hoje, quando ele fala a Gaio, ele está falando especificamente a uma pessoa, Gaio. Ele diz, olha, você dá bom testemunho, porque trata com fidelidade tanto os de dentro quanto os estrangeiros. E ele lida com essa relação, e eu vou pregar isso domingo que vem. Então, como igreja, como corpo local, aqui é um local santo. Aqueles que vão trazer doutrinas enganadoras não pertencem a esse local e não devem estar aqui mesmo. No entanto, como indivíduo, eu devo estar na sociedade como Cristo esteve no meio dos pecadores. Amém. Nem por isso ele os chamou para... porque Jesus andou com as prostitutas, não sei o quê. Ele chamou algum deles para serem apóstolos? Não chamou. Beleza. Judas, né? Chamou Judas, o anticristo, para depois entregá-lo para a morte. Que a gente não quer fazer isso, tá? Beleza. Então, voltando para o texto lá, né? Vou ler os dois versículos 8 e 9, que são muito importantes, fundamentais. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Irmãos, esses dois versículos são o motivo dessas três pregações que eu estou fazendo.
Porque nesses 2 versículos é pregado e anunciado aos 4 cantos por aí que o crente pode perder a sua salvação se prevaricar. Que o crente recebeu a vida eterna, amanhã ela deixa de ser eterna. Que vai durar para sempre, mas você perde amanhã, porque aqui ele diz, né? Prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Mas isso é uma falsa doutrina. Uma falsa doutrina, como nós já bem sabemos. A carta foi escrita a uma igreja local, feita por pessoas salvas e que estão precisando melhorar. E não está tratando que eles vão perder a salvação. Ele está dizendo, olha, quem não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, não obedece aos seus mandamentos. Mas ele acabou de falar que aquela igreja não obedecia. Ele falou, olha, eu tenho um detalhe só para vocês corrigirem, que andem nos mandamentos do Senhor. Então ele acabou de falar, e está dizendo, então vocês todos estão condenados ao inferno? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, vocês não têm a Deus. Detalhe, aquele que está prevaricando, não perseverando na palavra de Deus, é dito que ele não tem a Deus. Mas aquele que persevera, é dito que ele tem tanto a Deus, Pai, como ao Filho. Por que isso? Porque isso, como a gente leu no domingo passado, na primeira carta de João, por isso que eu tive que começar por lá, ele fala claramente que é possível a pessoa ser salva, ter recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, e estar em trevas, pela ausência da comunhão com os irmãos. Então ele está tratando, olha, vocês não estão cumprindo os mandamentos como Deus, porque não estão amando uns aos outros, e por isso, vocês vão perder o que vocês ganharam. E o que é que ele diz que eles ganharam e que vão perder? O inteiro galardão, está escrito aí no verso 8. O inteiro galardão, não é a sua salvação, é o inteiro galardão. E no finalzinho, verso 13, ele vai dizer, saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita, amém. Ou seja, quem é esta irmã? A igreja ao qual João está escrevendo. As igrejas são tratadas na Bíblia, as igrejas locais são tratadas na Bíblia como irmãs umas das outras. Então, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Nós falamos de salvação, de vida eterna, falamos de comunhão. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Todo mundo tem certeza? Levanta a mão. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Muito bem. Como é possível ter essa certeza? Como é possível ter essa certeza? A Bíblia diz claramente. Por isso que eu trouxe esse tema. Exatamente. O primeiro passo é você reconhecer que é pecador. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você tem que reconhecer que você faz parte do todos, é pecador. Então, por exemplo, eu sou pecador, eu peco. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, se eu chegar aqui para os irmãos e falar, olha, eu não peco, eu faço tudo corretinho. Então, eu sou um mentiroso, já estou pecando. Então, todos nós somos pecadores. Ou não é? Calma, rapaz. Todos nós somos pecadores. Isso inclui as crianças? Quem acha que as crianças estão incluídas? Depende. Desde que tenha consciência. Muito bem. Então, o primeiro passo é reconhecer que é pecador. O segundo passo é que o texto diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado, somos afastados da glória de Deus. Se eu pequei, eu estou afastado da glória de Deus. Então, por exemplo, Davi perguntou, se ele desobedeceu a mãe, é pecado? É. Isso afasta você da glória de Deus. Ou seja, aquele que peca não tem a Deus. O salário do pecado é a própria morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o dom é o presente que vem de dádiva. É o presente da vida eterna. Quando ele diz que é a vida eterna, eu vou fazer mais uma pergunta. Se eu recebo um presente eterno, uma Bíblia eterna, essa Bíblia pode acabar amanhã? Não. Por isso que a Bíblia eterna, Jesus disse que as ovelhas a quem o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos.
Ninguém não tem exceção. Quer dizer que nem o diabo, nem o pecado, nem eu mesmo posso me tirar das mãos de Cristo, uma vez que eu estou nas mãos de Cristo. Amém. Então, o pecado nos afasta de Deus, todos nós somos pecadores, e qual é a solução de Deus? É o próprio amor de Cristo. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Cristo, Romanos 4, 5, deixa eu ler lá para não citar errado aqui. Perdão, Romanos 5, 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor. Então Deus não é só amor, Deus dá provas de amor. Qual é a prova de amor que Deus está? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o salário é o que nós merecemos, é o preço do pecado. E Jesus Cristo pagou esse preço na cruz. Como é que eu faço para ter certeza da salvação, então? Eu aceito o pagamento de Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Por isso eu vou perguntar se alguém gostaria de invocar ao nome do Senhor agora para receber a vida eterna. Tem alguém que gostaria? Se tiver, vou pedir para ficar em pé. Não? Então vamos orar para encerrar? Deixar o vinho.